Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratar de um tema. O imbecil individual. Personagem conceitual criado por mim. Esse personagem conceitual criado por mim, o imbecil individual, é um personagem que foi criado no sentido de questionar um tal de imbecil coletivo que foi escrito num livro que já tem um certo tempo. O imbecil coletivo, quem seria ele? O imbecil coletivo seria uma pessoa não dotada de racionalidade altaneira, de racionalidade independente. Então ele se deixa levar pelos seus correligionários que, juntamente com ele, combinam uma maneira de imbecilizarem-se uns aos outros. Então o imbecil coletivo imbeciliza o seu correligionário e o seu correligionário imbeciliza o imbecil coletivo. Mas quem seria o imbecil individual? O imbecil individual seria, na minha forma de ver as coisas, aquele indivíduo que nega que ele é um ser social, que nega que a sociedade também predetermina valores da sua personalidade, do seu comportamento, como se ele fosse uma ilha decisória diante de toda a complexidade social que o cerca. E esse imbecil coletivo que eu citei seria uma espécie de comunista em potencial. Ele seria potencialmente comunista, estaria fazendo parte de uma nova ordem mundial que estaria predisposta a destruir os preceitos do cristianismo. Esse seria o imbecil coletivo. Mas o imbecil individual, por mais que ele se ache independente, eu tenho percebido que ele está sempre, principalmente nas redes sociais e, acima de tudo, no WhatsApp, criando as suas igrejinhas morais, as suas igrejinhas políticas. E essas igrejinhas políticas, por mais que o imbecil individual diga que ele é altaneiro, que ele pensa de forma independente, porque ele não é comunista, esse imbecil individual repete sempre as mesmas coisas. Se você faz um elogio, por exemplo, aos Estados Unidos, à Inglaterra, ao Canadá, você é um cara inteligente. Se você faz um elogio a Laos, ao Vietnã, à China ou a Cuba, vai para Cuba comunista. Todos falam a mesma coisa. Aí as igrejinhas da moral, às vezes, você percebe, a gente percebe, porque a gente percebe que às vezes o cara não tem formação nenhuma. Não porque não foi à escola ou à faculdade, mas as coisas que falam às vezes não tem fundamento nenhum. Às vezes os caras nem pensaram naquele tema, naquele assunto, mas saiu na rede social e falado pelo político dele, aí ele, opa, concordo com isso aí faz aquele movimento daquilo que ele nunca pensou. Agora, ultimamente, inclusive, contra a prova da OAB, nunca pensou naquilo às vezes. Contra a prova da OAB. A favor dos caminhoneiros, às vezes o cara nem pensou naquilo. Mas os imbecis coletivos, ou melhor, os imbecis individuais, eles estão aí, repetindo as mesmas coisas em nome da individualidade e da independência intelectual. E o mais curioso é que a imbecilidade individual, ela entende que ser individual, ser individualista, ser liberal, ser livre à maneira individual é natural. E pensar do ponto de vista coletivo é artificial, é coisa do demônio. Porque o cristão é liberal, é capitalista. Como se essas coisas não fossem construções sociais. Assim como pensar de maneira coletiva como comunista, socialista, social-democrata ou de esquerda também é uma construção social. E para eles todas essas coisas é a mesma coisa. E
o mais curioso, por mais que se fale em autonomia intelectual, fala-se e repete-se sempre a mesma coisa. Agora vamos considerar, porque as coisas são colocadas como se desde Adão já houvesse a individualidade do cogito ergo sum. Agora, quem foi Adão? O Adão do texto? Foi um cogito ergo sum de René Descartes? Ou penso logo existo? Porque o cogito ergo sum de René Descartes, que é um dos fundamentos da individualidade da modernidade, é um homem que pensa racionalmente a partir do conhecimento. E também, logicamente, do conhecimento do bem e do mal. Mas o texto diz que Adão, antes da queda, não conhecia o bem e o mal. Então, como Adão poderia ser o Adão do cogito ergo sum se ele não tinha conhecimento, sobretudo do bem e do mal? Porque, na realidade, quem vai criar as condições da racionalidade, da lógica, do logos, da razão, não eram os judeus. Seriam os gregos. E nessa época, os judeus não tinham sequer contato com a tradição grega. Na época em que escreveram a respeito de Adão. Então, o homem que aparece em Adão é homem, mas não necessariamente sujeito, porque sujeito é um conceito de homem presente na modernidade. Aí a gente vai para uma outra tradição, que eu costumo falar com frequência, a tradição grega, onde os pressupostos de liberdade, que também nos influenciam, porque nós bebemos muito na fonte da tradição grega, somos gregos, muito gregos na forma de pensar. Mas lá no mito, a gente percebe que o mito, ele, ao colocar a liberdade, ela também não aparece com os pressupostos da racionalidade. As pessoas ainda estavam nas condições pré-ontológicas do pensamento, e não nas condições ontológicas do pensamento como hoje. Então, nesse mito, a gente percebe as moiras, por exemplo, decidindo a vida dos homens. As moiras traçavam o destino dos homens. Às vezes, um oráculo falava para alguém: olha, vai acontecer isso na tua vida, no futuro. E por mais que a pessoa fugisse para lá e para cá, acontecia aquilo que foi falado, porque o destino já estava traçado. Então, as condições de liberdade não estavam na vida da pessoa, na vida individual. As condições de liberdade eram consideradas de outra maneira. A gente vai perceber, por exemplo, na história de Édipo, lá na frente, na tragédia, né? Na época da tragédia, que Édipo recebeu uma profecia de que ele mataria o seu próprio pai. Ele fugiu daqui, fugiu dali. E a profecia dizia que ele se casaria com a mulher do pai, Jocasta, que era a mulher do seu pai, o rei Laio. E, por mais que ele fugisse disso, um dia ele encontrou com seu pai, sem saber que era o seu pai, matou seu pai e ainda se casou com Jocasta, a mulher do pai. E na própria Areté Guerreira, onde a gente vê o discurso da liberdade sendo colocado, a liberdade era a respeito do homem que ia para a guerra e imortalizava-se, deixando seu nome célebre na história. A liberdade não estava na vida privada, não estava na vida individual, não, porque o homem era considerado livre, o guerreiro, na Areté Guerreira, porém não a mulher, porém não o escravo. Então, a liberdade não era condição humana e nem para todos. Não era condição humana de todos os homens. A liberdade era a vocação de alguns privilegiados, como Aquiles e Heitor. Então, na Areté Guerreira, a gente percebe que a liberdade estava na areté, ou seja, na virtude do guerreiro, que vencia a coragem, que vencia o medo, porque o medo seria um dos limitadores da liberdade. Na areté política do futuro, aparece que conceito de liberdade? A liberdade do homem público, a liberdade estava na cidadania, a liberdade estava no discurso político.
E o servo podia participar? Não. E a mulher podia participar? Não. Porque a liberdade não era um valor individual. A liberdade ali estava na areté política. Da mesma forma como esteve na areté guerreira. E a areté significa virtude. E a liberdade ali estava na virtude e não no indivíduo e não no cidadão. Não era uma racionalidade que dizia o que é liberdade. Então, essas coisas são importantes porque as pessoas estão dizendo que a liberdade individual é natural e é divina. E se você pensa coletivamente nas condições humanas colocadas pela sociedade, pelo grupo, você é do demônio, você é comunista. Então estou colocando para que a gente perceba que essas coisas não são tão naturais assim. São construções sociais. A Idade Média, por exemplo, que traz esses valores greco-romanos e judaico-cristãos para o seu bojo, onde estava a liberdade? Estava em Deus, assim como diziam as Escrituras. Quando Deus quis libertar o seu povo, ele se projetou para libertar, a partir de uma aliança que ele fez com Abraão, porque ele quis fazer. Eu juro pelo meu nome, por mim, que eu vou fazer. E quando ele foi libertar o povo foi liberto porque quis? Não. Era povo de dura cerviz, como está escrito. O próprio Moisés, quando foi, não foi porque quis, ele foi porque a ira do Senhor se acendeu e ele foi. Não foi porque ele quis. E essas condições míticas vão ser colocadas na Idade Média, por exemplo. Né? A liberdade vai continuar sendo colocada em Deus, mas não que Deus dê ao homem a liberdade. Não é assim que as coisas são colocadas. Deus é o dono da liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, conjunção alternativa, é se. Não está no cogito ergo sum, não está no faço ou não faço, decido ou não decido, faço isso ou faço aquilo. Porque na Idade Média, até a Idade Média, o homem nem era considerado o dono de si mesmo. Se ele não era considerado nem o dono de si mesmo, como ele poderia ser dono de uma variável que há nele, que é a liberdade? Não havia esse conceito de liberdade. O homem não era considerado dono de si mesmo, o corpo dele era considerado um mistério, a natureza era considerada um mistério. Mas, nos séculos XV e XVI, nos idos do Renascimento antropocêntrico, os valores deixarão gradativamente de ser teocêntricos para se tornarem antropocêntricos. Aí o homem entra como centro, aí a ideia de liberdade começa a aparecer. Porque se o homem é o centro do universo agora, os pressupostos, as variáveis da liberdade que é no homem começam a se desenhar como uma ideia a surgir a partir do homem. E Deleuze fala de um personagem conceitual, o imbecil. O imbecil, que a gente fala de forma pejorativa, era um homem que surge nos idos da escolástica ali entre os séculos IX e até 1300 e pouco. O idiota era aquele cara que era considerado um homem capaz de questionar as instituições, inclusive a igreja. Porque o idiota dizia o seguinte: idiota vem do grego idion, significa em si mesmo. Então, o idiota entendia, não, eu posso pensar em mim. Isso, de uma certa forma, aparece, né, em Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino, o maior nome da escolástica, vai dizer que a queda do homem no Éden não foi total, foi corporal, mas mentalmente ele não caiu. Aí aparece essa ideia de que no homem pode haver uma possibilidade que vai se transformar em ideia de liberdade, né? Sem querer fazer comparações indevidas, mas porque cada momento histórico é um momento histórico. Então eu não quero ser anacronista, não quero fazer anacronismo, mas são momentos onde o homem começa a se projetar e aparecer como propriedade de si mesmo. Isso vai
ser colocado também no renascimento que é antropocêntrico. Agora sim o homem é, no antropocentrismo do renascimento, o centro do universo. Sendo o centro do universo, a liberdade pode agora ser considerada algo do homem. Afinal de contas, agora o homem entende, começa a compreender que ele pertence a ele. O homem vitruviano de Michelangelo, Da Vinci, o teto da Capela de Sistina, misturando a anatomia humana com o sagrado, isso é um sinal de que o homem começa a se projetar como centro. Aí, essa ideia vai fazer parte, ela vai invadir o ambiente político, as pessoas vão começar a pensar, por exemplo, a burguesia vai trazer a ideia de que o homem tem uma propriedade, o corpo humano é uma propriedade. Então abre-se uma abertura para os direitos civis. Olha, se eu tenho um corpo que me pertence, eu tenho direito à propriedade privada, e não só o rei, que era o soberano da terra. Então isso vai aparecer no discurso político também, na conquista de direitos civis. Isso aparece também na ciência, na ideia da ciência moderna, na ideia cartesiana de que o homem é sujeito do conhecimento e a natureza é objeto do conhecimento. Então, o homem agora pode abstrair-se da natureza livremente e pensar na natureza a partir de uma abstração interior, coisa que ele não podia fazer, que não se fazia culturalmente, porque homem e natureza não estavam devidamente separados. A natureza até a Idade Média era considerada um mistério de Deus, e o próprio corpo humano era considerado um mistério de Deus. Mas agora aparece a ideia de que o homem é dono de si. Se ele é dono de si, ele pode perceber a natureza a partir do em si. Aí essa ideia é levada também para o comportamento científico. Não à toa aparecem personagens como Galileu Galilei criando o telescópio para dizer o que é o universo a partir das idiosincrasias humanas. Esse discurso vai ser levado para a política. As revoluções, a projeção do parlamento inglês, as revoluções americanas e as revoluções francesas vão trazer a ideia de liberdade para o âmbito político, com uma característica muito especial. Porque agora o homem, ele cria a ideia de que ele tem direitos individuais e o Estado precisa ser a salvaguarda desses direitos individuais, né? Por isso é que Rousseau e outros contratualistas trazem a ideia de contrato social. O contrato social é parte da minha liberdade, segundo Rousseau, que eu dou para o Estado, para que eu tenho a liberdade, nós temos a liberdade de dar esse espaço para o Estado, para que o Estado administre em nome de todos. Então a ideia de liberdade individual passa para o indivíduo, coisa que era completamente inaceitável na época dos gregos, onde a individualidade, onde a vida privada individual era exatamente um aprisionamento. O trabalhador na Grécia Antiga era considerado um homem como um animal, porque o nome dele não ficava na história, e era deixar o nome na história que era ser livre. Porque ao deixar o nome na história, o homem se tornava como a natureza, e a natureza não morre, a natureza é para sempre, é imortal. Agora aparece a ideia de que a liberdade é individual. E nós levamos esse pensamento para vários lugares da nossa trajetória cultural, como, por exemplo, no romantismo. Agora, no romantismo, a liberdade individual, o individualismo é levado para o sentimento. Agora nós somos sentimentalmente livres e individualistas. Olha que coisa curiosa. Tudo isso, e é a partir desse momento que nós começamos a perceber a ideia de que nós temos o direito de escolher nossos cônjuges. Inclusive, a vida social tomava tão conta da vida das pessoas
que nem o direito de escolher o cônjuge as pessoas tinham. Mas aí aparece a ideia de que nós somos seres individuais, com vontade própria. Então, se nós nos relacionamos com alguém, é porque nós sentimos. Pintou um clima. Isso também não existia. As pessoas eram consideradas, até esse momento, um ser coletivo. Elas eram comunistas, então? Não! É porque o campo da individualidade ainda não estava construído. Simples assim. Aí, o próprio campo da individualidade vai ser questionado por homens no século XIX, por homens como Freud, por exemplo. Um deles, ou Freud ou Jung, agora não estou me lembrado, falou que o homem é produto do meio. Se eu não me engano foi Jung. O homem é produto do meio. E ele era comunista? Não. Se o homem é produto do meio, ele não é produto necessariamente das suas decisões individuais. Marx vai colocar que, na realidade, nós decidimos em torno de ideologias que antecedem o nosso próprio nascimento. E não através de uma autonomia intelectual, onde nós nos comportamos como uma ilha decisória e decidimos de acordo com a nossa autonomia intelectual individual, individualista. Então isso vai ser questionado na fenomenologia, no início do século XX. A fenomenologia não vai querer tratar o homem do ponto de vista de sujeito e objeto. Não tem sujeito e objeto. Né? Antes disso, o próprio Hegel falou que a história é uma odisseia do em si. Quem é o em si? É o em si. O em si se projeta fora de si, se transforma em natureza e depois recupera-se para si. E cria a ideia de dialética hegeliana. E Marx vai vir no bojo disso aí, porque Marx vai trazer a dialética e vai dizer que a dialética está na luta pela matéria. Aí, no início do século XX, aparece o Renascimento também, onde o Renascimento não vai querer tratar mais do homem em relação a sujeito e objeto. Então, homem, natureza, homem, seriam muito mais lineares. E a fenomenologia significa fenômeno no grego, a aparição. O que nós fazemos em relação àquilo que nós entendemos ser a liberdade? A liberdade é uma aparição. Apareceu para os judeus de uma maneira, aparecia na Idade Média de outra maneira, aparecia na areté guerreira de uma maneira, apareceu na areté política grega de outra maneira, apareceu na Idade Média de outra maneira, apareceu e hoje aparece de várias maneiras. Então, a fenomenologia entendia que a liberdade é fenômeno que aparece a nós, historicamente, socialmente, de acordo com as condições humanas que se apresentam a nós. Então, aí, né, nesse bojo vai surgir Heidegger e Sartre. Sartre, então, vai ser o mentor do existencialismo, né? E no existencialismo, logicamente, e é muito interessante o existencialismo, porque ele vai dizer que a existência precede a essência, né? A existência precede a essência. Nós precisamos dar sentido à nossa vida, porque existir é se projetar no mundo, dar sentido à nossa vida ao mundo. E é muito interessante que o próprio Sartre, além de questionar a autonomia da razão tradicional, ele vai dizer que também ficar se lamentando é má fé. Ah, Sartre, se alguém chegasse para ele, Sartre, meu pai me batia, minha mãe foi embora de casa. Aí ele diria para você, mas e você? O que você vai fazer com isso? Porque Sartre dizia que a liberdade era uma condenação. Nós não temos jeito. Estamos condenados à liberdade. Nós não somos livres porque queremos e não utilizamos a liberdade como queremos. Segundo Sartre, nós somos condenados à liberdade, condenados a decidir. A liberdade aí já é colocada de uma outra maneira, em outros pressupostos.
E eu gosto muito dessas colocações. Não a vitimização, evidentemente. Mas a liberdade não é feita em uma plenitude individual. A liberdade é feita também dentro de condições históricas e sociais que se apresentam a nós. São coisas que o imbecil coletivo não sabe. E como o imbecil coletivo não sabe disso, ele fica repetindo as coisas nas redes sociais, principalmente, criando igrejinhas morais do pensamento em pequenas confrarias do WhatsApp. Então, muito obrigado pela atenção de todos e vamos pensar melhor a respeito dessas nossas relações políticas, a respeito do imbecil individual e do imbecil coletivo. Bom, criou-se a ideia de imbecil individual, de imbecil coletivo, e eu criei o conceito, eu criei o personagem conceitual, o imbecil individual. Ok, galera? Vocês são do coração.